Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 65, que tem o título de Defesa. Muitas vezes temos que nos defender, não é? E Jesus vai nos trazer, no versículo 11 do capítulo 13 da narração de Marcos do Evangelho, as seguintes palavras que Emmanuel destaca. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, ou seja, aquela situação em que somos confrontados com algo que exige de nós uma defesa junto ao bem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Então, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Então, quando surgem determinadas situações em que somos, às vezes, confrontados com tantas situações, pensamos em injúrias, fofocas ou ataques, em que estejamos sendo atacados pelo bem que fazemos, tenhamos confiança. Porque ele diz, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não como Jesus foi entregue, não é? A prisão, nada disso, mas simplesmente nos entregarem a um testemunho. Estamos ali, entregues a um testemunho. Não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer. O que eu vou falar? Calma. Mas o que vos for confiado naquela hora pela intuição. Por isso que nós precisamos estar confiantes e calmos, para que a nossa vibração possa captar o que vai ser dito ali, porque são os bons espíritos que vão nos intuir nas nossas palavras. Se ficarmos tomados pela desesperação, pela raiva, pela inconformação, isso vai fazer com que a gente não se conecte a eles e provavelmente, muito certamente, o que vai ser dito, a gente vai se arrepender depois, não é? Então, importante, quando ele fala da questão da ansiedade, raiva, desespero, vamos evitar esses estados de alma porque interferem na nossa vibração, botam ela lá embaixo. Então, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem ao testemunho, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado na nossa intuição naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui, os espíritos superiores. Emmanuel então comenta as palavras de Jesus. Se tens a consciência tranquila no dever, no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Estamos bem. Estamos ali seguros em nós mesmos, protegidos pelo bem que nós mesmos executamos. O bem é o nosso maior, o bem que fazemos é o nosso maior advogado de defesa junto à justiça divina, não é? Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Sim, porque, embora estejamos nas lutas do mundo, nós estaremos sendo amparados pela providência divina. Providência divina, nós temos a sua justiça, a sua misericórdia, mas para isso precisa que seja feita a nossa parte. Nós precisamos fazer a parte que nos compete, não é? A providência divina não vai fazer a nossa parte, vai fazer a parte dela. Então, ele diz aqui, orientando, Emmanuel, não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Porque explicações infindáveis
a gente fica tentando explicar o que o outro não quer entender, que já de antemão não está predisposto a aceitar, está predisposto a achar que é mentira, e quanto mais a gente se explica, mais o outro pensa, tá vendo? Se explicando muito. Com certeza é verdade aquela coisa horrível. Não, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Vamos ver lá no julgamento de Jesus, o quanto Jesus fala. Jesus é... mas eu não sou Jesus. Sim, ele está dizendo que somos Jesus. Mas ele não é o guia e modelo? Então, temos que usá-lo como guia e como modelo. Os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Então, acusado de mistificador, mentiroso, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore. Jesus diz que uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore má não dá bons frutos. Então, reconhece-se a árvore pelo fruto. E aí ele diz, o fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhes sanarias o mal à força de palavras somente. Com certeza. As palavras podem convencer, mas o exemplo, sabemos que arrasta, não é? Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiça... essas sílabas. Desculpa. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, justiçar-se, não foi feita a justiça, não é? Foi aquele justiçar dos tribunais terrenos, muitas vezes voltados a interesses mesquinhos e hipócritas, como foi bem o caso do julgamento de Jesus, não é? Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores, os seus perseguidores, que o içaram ou elevaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer do que gastar tempo em defesas desnecessárias. Não havia como explicar àquela humanidade mais do que já tinha sido explicado. Se este foi o fim decidido para aquela história, era o melhor fim para aquele momento. Vamos seguir nos desafios que estão sempre aí a nos esperar para os nossos esforços, os nossos trabalhos. E é bem isso, não é, que ele diz. Somos induzidos a pensar que o Mestre teria agido assim por ter mais o que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Brilhante. Emmanuel é um artífice da palavra. Trabalha muito bem. Ou um artesão, né? Das ideias. Defesa. Vamos permitir que a nossa defesa sejam, então, os nossos próprios frutos. E vamos frutificar por aí. Está aí Jesus buscando nos ajudar a adubarmos a nossa terra e trabalharmos nessa frutificação. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado,
Obrigado, Senhor, por mais este dia e seus desafios. Abençoa-nos, Senhor, os esforços, a vigilância, a lembrança da prece. Abençoa, Senhor, nossa saúde, nosso querido anjo guardião. Abençoa, Senhor, nossas famílias, lares, afetos. Igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles, Senhor Jesus, que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.